Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos começar agora o vídeo com o tema de cortes e seções da disciplina. Os cortes são um tipo de representação que é muito utilizado quando a peça que vai ser representada possui detalhamentos que nas vistas ortográficas aparecem como arestas invisíveis, como linhas tracejadas. Então, muitas vezes, para facilitar o entendimento de determinado detalhamento em determinada peça, são utilizados cortes, onde nessa representação a peça é como se ela fosse literalmente cortada, né? Como está apresentado aqui na figura da esquerda. Esse é o corte de um tubo, por exemplo. É como se você realmente pegasse e cortasse esse tubo no plano que deseja fazer a representação e representa aquele tubo, né, cortado, com a parte dele que foi cortada. Então, aqui, por exemplo, tem a diferença da vista ortográfica desse tubo para o corte, né? Notem que as arestas da parte interna do tubo, na vista ortográfica, como elas são arestas invisíveis, elas são representadas com linhas tracejadas. E essa representação pode trazer um pouco de confusão, dependendo do detalhe e etc. Então, aqui na figura da direita, a gente consegue ver com muito mais clareza a espessura da parede do nosso tubo. A gente consegue ver que na parte superior, né, temos um outro trecho aqui acontecendo por causa da forma como é representado, por ser representado por um corte, né, e não por uma vista ortográfica. Então, o objetivo desse tipo de representação é apresentar com mais clareza determinados detalhes ocultos nas peças que vão ser representadas. Então, a gente tem uma peça tridimensional como essa que está apresentada aí na imagem. Ela tem 3 furos e eu quero representar ela com um corte. Como que isso vai ser feito? Eu vou definir um plano de corte na minha peça. No caso dessa peça, como eu tenho 3 furos alinhados, eu vou definir o meu plano de corte passando pelo centro dos 3 furos. Eu vou literalmente cortar a minha peça ali naquele plano de corte e vou retirar a parte frontal da minha peça, a parte que eu não desejo visualizar. E vou ficar apenas com a parte cortada que eu desejo visualizar daquela peça. Então, notem que também é importante no corte essa definição de qual dos lados da peça você deseja visualizar. A gente vai entrar com mais detalhe nisso depois. E aí eu vou pegar esse meu pedaço da peça que foi cortado e vou posicionar ele como se fosse, né, uma vista ortográfica desse pedaço cortado, mostrando aqui o plano de corte e o detalhamento interno da minha peça. Aqui na parte de cima a gente tem a peça inteira e o posicionamento dela com a vista frontal, a vista ortográfica frontal. Então vocês conseguem ver a diferença aqui de um corte para uma vista ortográfica frontal. Notem que na minha peça cortada, a gente vai fazer a achura, a gente vai achurar o trecho da peça que foi efetivamente cortado. Então, aqui eu tenho a peça tridimensional e essa parte que está achurada são os pedaços da minha peça que possuíam continuação, mas eu cortei. E o trecho que não está achurado é o trecho da minha peça que não entra em contato com o meu plano de corte, né? Seriam os meus furos. A gente vai falar muito melhor de achura mais para frente no vídeo, mas é bom vocês já começarem a visualizar isso, que os trechos achurados são esses trechos da peça que entram em contato com o meu plano de corte. Vocês podem notar no exemplo que eu dei que o plano de corte ele passou pelo centro dos 3 furos da minha peça. Então, todos os detalhes ocultos da peça foram cortados nesse exemplo. Então, quando a gente faz uma comparação aqui da vista ortográfica da peça com o corte, a gente pode ver que todas as linhas tracejadas que representam as arestas ocultas da minha peça, elas vão ser representadas no meu corte também com linhas cheias, é a única diferença. Então, essa é uma técnica interessante para o desenho do corte. Você pegar a vista ortográfica dele e, a partir dela, definir ali qual vai ser a sua representação em corte daquela peça.
Só que nem sempre, né, todas as arestas invisíveis vão ser representadas no corte, né? Isso depende da localização do meu plano de corte. Então, essa técnica ela pode ser utilizada, mas com cautela, verificando se de fato aquele detalhe oculto está sendo representado, está sendo cortado pelo meu plano de corte. Então, eu vou começar a entrar agora com algumas regrinhas da representação em corte de uma peça. Então, a primeira é a região da peça que intercede o plano de corte, como eu falei, que está sendo efetivamente cortada, que entra em contato com o plano, ela vai ser achurada. E as arestas que delimitam as achuras devem ser representadas em linhas grossas. Então, aqui eu coloquei uma peça tridimensional. Essa peça vai ser cortada por esse plano de corte aqui que está em azul. Notem que em azul um pouquinho mais escuro estão os trechos da peça que foram efetivamente cortados, não considerando os furos. Nos furos, né, a peça deixa de ter contato com o plano de corte. Nesses trechos ela tem. E esses são exatamente os trechos que vão ser achurados e o contorno deles deve ser feito com linhas grossas. Então, aqui a gente consegue ver um exemplo de como seria a representação em corte dessa peça. Notem que é exatamente o mesmo desenho, só que aqui ele está posicionado da forma correta, né, como um corte. E a gente consegue ver que as arestas, que contornam as achuras são grossas, enquanto as arestas que estão na parte de trás do plano de corte, correspondente às extremidades dos nossos furos, elas são representadas em linhas mais finas. Então, essa regra é muito importante. No desenho de vocês tem que estar explícita essa diferença de espessura entre a linha que contorna a achura e a linha que está representando uma aresta que não está em contato com o plano de corte, tá? Essa é a primeira regra. A segunda, as arestas da peça que são visíveis, porém não intercedem no plano de corte, são representadas em linhas finas e sem achuras. Então, eu acabei já falando sobre isso no slide anterior, mas repetindo, as arestas que estão representando aqui as extremidades do meu furo, essas arestas que não estão em contato com o meu plano de corte, elas vão ser representadas no meu corte, porém com linhas finas e sem achura. Pergunta: por que a aresta 1 é representada em linha grossa e a aresta 2 é representada em linha fina? Então, vocês vão reparar, por exemplo, aqui, que a aresta 1 ela é o final, ela é a extremidade de um furo, e a aresta 2 também. Porém, a aresta 1 está representada em linha grossa e a aresta 2 em linha fina. Por que isso acontece? Notem que o meu furo da aresta 1, ele finaliza no meio da minha peça. Então, o final do furo, ele entra em contato com o meu plano de corte. É por isso que essas arestas são representadas em linhas grossas. Já o meu furo 2, que é esse aqui de baixo, ele ultrapassa todo o comprimento da peça. Ele é um furo na parte de cima e na parte de baixo da peça. Então, a aresta da extremidade de baixo, aqui do meu furo, não tem contato com o plano de corte. Então, essa aresta é uma aresta que vai ser representada com linha fina. Essa é a diferença. Terceira regra. As achuras devem ser compostas por linhas finas, inclinadas com um ângulo entre 30 e 60 graus, igualmente espaçadas, mais ou menos entre 3 e 5 milímetros, e com as suas extremidades coincidentes com os limites da peça. Então, na hora de fazer a achura, é necessário que vocês tenham muita atenção e façam ela da forma mais uniforme possível. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos que estão errados. O primeiro vai ter achuras aqui com espaçamentos completamente diferentes, sem uniformidade alguma. É lógico que não precisa ser milimetricamente perfeito, vocês não precisam ir lá com a régua de vocês e medir 3 milímetros, mas tem que ser da forma mais uniforme possível, tá? Aqui no segundo exemplo, as linhas de achura ultrapassam o limite, a linha grossa. Também está errado, elas têm que se limitar à linha grossa. E aqui no terceiro exemplo, elas não chegam na linha grossa, né? Elas têm que chegar e se limitar ali
como está esse quarto desenho aqui com as linhas de Ashura perfeitas. Eu sempre recomendo que vocês utilizem uma das angulações do esquadro de vocês, né? Vocês têm um esquadro que tem dois ângulos de 45 graus e um que tem um de 30 e um de 60. Então, o ideal é vocês pegarem uma dessas medidas, né? Vão utilizar, eu vou dar esse exemplo, vocês vão utilizar o esquadro que não possui o ângulo que vocês querem usar como base, e o esquadro que possui o ângulo, vocês vão correr ali em cima do esquadro base, traçando as achuras. Eu vou tentar incluir nesse vídeo um exemplo disso para vocês conseguirem visualizar como isso pode ser feito da melhor forma possível, de uma forma rápida. Quarta regrinha: diferente do que ocorre nas vistas ortográficas, as arestas não visíveis não são representadas em corte. Então, vocês se lembram que quando a gente fazia as vistas ortográficas de uma peça, a gente representava os detalhes ocultos com linhas tracejadas. No corte, isso não vai acontecer. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa mesma peça que a gente mostrou em outros slides, ela foi cortada aqui transversalmente. Essa é a parte dela que foi cortada. Quando a gente faz a representação desse corte, está apresentado aqui à direita o corte dessa peça. Notem que ela tem aqui atrás um furo que é um detalhe oculto. Nesse corte não é possível visualizar aquele furo. Então ele simplesmente não vai ser representado nem por linha tracejada, nem por linha cheia, por nada. Só é representado o que de fato você consegue visualizar se você posicionar essa peça de forma que o plano de corte fique paralelo aqui ao observador, né, ao plano de projeção. Então, esses detalhes ocultos não são representados. Por quê? O objetivo dos cortes é apresentar os detalhes que estão sendo de fato cortados. Então, os detalhes ocultos, eles iriam influenciar na visualização da peça, né, iam acabar poluindo aquela visualização e não iam somar para o objetivo do corte, que é realmente verificar apenas os detalhes que estão sendo cortados. Quinta regrinha, os cortes são identificados pela utilização de duas letras. Então, todos os cortes eles vão ter um nome e esse nome é composto por duas letras maiúsculas iguais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o corte AA, que é o corte longitudinal da peça, que eu estou mostrando de exemplo, e o corte BB, que é o corte transversal da mesma peça. Sempre que vocês forem fazer um corte, esse nome tem que estar identificado. Então, abaixo daquele corte, vocês vão escrever da forma que está apresentado aqui. Corte AA, corte BB, para identificar qual é o corte que está sendo representado ali. Sexta regra, a localização do plano de corte na peça é apresentada por meio da vista superior. Isso é uma coisa que a gente vai utilizar nos nossos exercícios. Então, quando eu for pedir para vocês fazerem um determinado corte, eu vou dar para vocês a vista superior daquela peça e vou mostrar onde vai passar o plano de corte que eu quero que vocês façam na peça. Então, por exemplo, aqui, essa é a vista superior da peça que a gente está vendo como exemplo. E eu tenho aqui o plano do corte AA, que está representado aqui com as letras A, estão vendo? Que é o corte longitudinal, e um outro plano de corte BB, que é o plano de corte transversal, que está representado aqui o corte, para mostrar para vocês exatamente aonde está passando esse plano. Então, essa visualização vai ser feita pela vista superior nos exercícios. A reta utilizada para representar a localização do plano na vista superior, ela deve ser do tipo traço-ponto, com a utilização de linha fina ao longo de seu comprimento e linha grossa nas suas extremidades. Então, por exemplo, aqui na vista superior, vocês estão vendo que o plano de corte AA, ele é representado por uma linha traço-ponto fina. Só que nas extremidades, a gente vai utilizar essa linha grossa, tá? Para mostrar que é um plano de corte. Devem ser inseridas nas extremidades das retas duas setas indicando o sentido do corte. Então, como eu falei, a gente passou uma faca ali e dividiu a peça em duas. A gente tem que definir qual dos lados da peça a gente quer ver. No caso dessa peça, ela é uma peça simétrica. Mas se não for uma peça simétrica, isso faz diferença na representação. Então, a gente vai ter essas duas setas aqui na extremidade, indicando qual é o lado que a gente está visualizando. Então, se as setas estão apontando para cima, significa que eu vou retirar
esse trecho de baixo da peça, eu vou ficar só com o trecho de cima e é ele que eu vou representar em corte. Da mesma forma aqui com o corte BB. E também, no plano de corte, na representação do plano de corte, a gente tem que colocar a letra do corte correspondente. Então, aqui está o corte AA, né, representado com as duas letras A, e o corte BB. Eu já sei, então, que o corte AA é o corte longitudinal e o BB é o transversal. Aqui do lado, eu coloquei um exemplo de plano de corte que varia de direção. A gente vai ver ele mais para frente. Mas eu já coloquei esse exemplo aqui só para mostrar que quando a gente faz essa variação da direção do plano de corte, a gente tem que representar a parte da linha traço-ponto que faz a curva, ela vai ser mais grossa também, tá? Dessa forma que está mostrado aqui. Oitava regra. A disposição dos cortes é feita de forma equivalente às vistas ortográficas. No lugar da vista frontal é posicionado o corte longitudinal. No lugar da vista lateral é posicionado o corte transversal. Então, como eu falei, eu vou fornecer para vocês a vista superior e eu vou fornecer qual é o diedro que eu quero que vocês representem aquele corte. Então, se eu falar que é no primeiro diedro, significa que o que seria a minha vista frontal vai ser substituído pelo corte longitudinal, vai estar localizado acima da vista superior. E o que seria a minha vista lateral, daí no caso eu tenho que definir de acordo com as setas, né? Se seria a minha vista lateral direita ou a lateral esquerda. Aqui no caso, como eu estou com as setas apontando para a direita, ela seria como se fosse a lateral esquerda da minha peça, então eu vou posicioná-la do lado direito, porque está no primeiro diedro. E no terceiro diedro, eu vou posicionar superior acima do que seria a frontal, que agora é o meu corte longitudinal, e a minha lateral esquerda, que é o meu corte transversal, posicionado do lado esquerdo. As normas para representação em corte da ABNT são essas duas aí. A gente tem a NBR 10067, Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico, e a NBR 12298, Representação de área de corte por meio de achuras no desenho técnico. Elas vão apresentar vários detalhes que têm que ser aplicados na representação em corte, mas que eu já estou falando aqui para vocês, resumindo de forma mais didática quais são esses detalhes. Agora eu vou falar da diferença de cortes e seções. Para quem se lembra, o título do vídeo é Cortes e Seções. Então, o que é um corte? Eu já falei para vocês, a gente corta a peça e apresenta o trecho dela que foi cortado, né, com o plano de corte paralelo ao plano de projeção para a gente visualizar ali aquela área cortada. Já a seção, ela vai ser praticamente a mesma coisa, a única diferença é que a seção ela só apresenta para a gente a área que foi efetivamente cortada, ou seja, o trecho da nossa representação em corte que possui achura. O que não possui achura, por exemplo, aqui eu tenho uma peça tridimensional, ela foi cortada, esse é o corte AA. Aqui à direita eu estou mostrando para vocês como é a representação em corte dela. Ela tem esses dois trechos que foram efetivamente cortados e ela tem um furo no meio e as arestas desse furo não têm contato com o plano de corte. A diferença é que quando eu for representar essa peça em seção, eu não vou representar o furo, tá vendo? As arestas de cima e de baixo do meu furo, elas não são apresentadas. Só são apresentadas as arestas que de fato entram em contato com o meu plano de corte. Então, essa é a diferença de seção para corte. Aqui eu estou mostrando a diferença de como é na vista superior a representação de um plano de seção, né, e de um plano de corte. No caso, na seção, a gente não vai ter as setas, porque já não faz diferença qual é o trecho da peça que você está representando. Já que a gente está mostrando apenas a região que entra em contato com o plano de corte, não faz diferença se vai ser um lado ou outro, então não é necessária a utilização das setas. Outro exemplo de diferença de cortes e seções, aqui a gente tem aquela peça lá do início do vídeo, ela foi cortada, aqui está a representação dela em corte, mostrando as arestas dos 3 furos, e aqui a representação em seção. A única diferença é que a gente não apresenta as arestas que não estão em contato com o plano de corte. Agora falando dos tipos de classificação que são utilizados com cortes. O primeiro está relacionado ao posicionamento do plano de corte. Então, a gente tem o corte horizontal, em que o plano de corte ele é posicionado de forma horizontal,
E o corte vertical, em que o plano de corte é posicionado de forma vertical. Na nossa disciplina, a gente utiliza mais o corte vertical. A gente provavelmente nem vai fazer o corte horizontal. Mas ele é muito utilizado na engenharia. O corte horizontal, ele é o que representa a planta baixa, por exemplo, de uma edificação. Você faz um corte horizontal naquela edificação, retira a parte de cima e visualiza a parte de baixo, é a planta baixa. Enquanto o corte vertical seria uma planta de elevação. Você corta de forma vertical aquela edificação, tira uma parte e tem ali uma planta de elevação. Classificação quanto à posição, mas agora com relação às dimensões do objeto. A gente tem duas opções. A gente pode ter um corte longitudinal, como eu já até citei, quando a gente corta a maior dimensão do nosso objeto, e a gente pode ter um corte transversal, que é quando a gente corta a menor dimensão do nosso objeto. Quanto à extensão da peça cortada, a gente tem duas opções aqui. A gente pode ter um corte total ou pleno, também pode ser chamado de pleno, da peça. Nesse caso, o plano de corte ele vai atravessar a peça em toda a sua extensão. E aí a gente pode considerar que esse é um corte total simples ou com desvio. Eu vou falar melhor desses dois tipos daqui a pouco. E a gente pode também ter um corte parcial, em que o plano de corte ele não vai atravessar a peça inteira. Ele vai parar, ele vai ser finalizado no meio da peça. E aí, nesse caso, a gente pode ter um meio corte ou um corte parcial recortado, que eu também vou falar melhor daqui a pouquinho. Então, voltando aqui ao corte total, como eu falei, ele pode ser um corte total simples ou com desvio. O corte total simples é o exemplo que a gente está vendo o tempo todo aqui durante o vídeo. É esse tipo de corte em que o plano atravessa a peça inteira sem mudar de direção, tá? Aqui a gente tem o plano de corte AA e o plano de corte BB, ambos são simples. Agora, o corte total com desvio, o plano de corte ele muda de direção ao longo da peça. Isso pode ser útil quando você tem detalhes que não estão alinhados naquela peça e você quer representar todos os detalhes no corte. Então, você não precisa fazer vários planos de corte, cada um passando por um trecho da peça. Você pode fazer um plano de corte com desvio. E aí, esse exemplo aqui mostra uma peça que tem dois furos que estão posicionados mais à frente e um furo retangular que está posicionado um pouco mais atrás. E o nosso plano de corte ele faz esse desvio passando pelos três furos. A representação do corte nesse caso, ela vai ser feita dessa forma aqui. Não é visualizada a mudança de direção, tá vendo? É como se fosse uma coisa contínua. Aqui, no caso, a mudança de direção, ela estaria mais ou menos nesse ponto e nesse aqui. Então, é feito como se fosse um corte só, né? Mostrado dessa forma, mas na vista superior vai ser representada aí essa mudança de direção do plano de corte. E agora, falando do corte parcial, a gente tem a opção de fazer um meio corte, como está aqui no exemplo, que é muito utilizado em peças simétricas. Então, essa peça aqui é simétrica, a gente passou um plano que vai até o meio da peça, muda de direção e sai aqui no outro canto da peça. E aí, quando a gente vai representar essa peça, ela é representada a metade da direita em corte e a metade da esquerda em vista ortográfica. Nesse caso, notem que a vista ortográfica também não possui linha tracejada, tá? É como se fosse a peça sendo visualizada de frente, sem os detalhes ocultos, porque é um corte. Sempre que for feito um corte, independente de qual ele é feito, não é apresentada nenhuma aresta oculta, nenhuma aresta invisível. E aqui na vista superior também tem que ser representado esse plano de corte, né? Chegando até o meio da peça e mudando de direção. O corte parcial recortado, ele é mais arbitrário, ele é feito de forma completamente livre. Então, no caso, a linha de ruptura ela vai ser representada como uma linha à mão livre e esse corte ele pode chegar até o trecho da peça que foi interessante para quem está querendo representar aquela peça. Então, nesse tubo, por exemplo, foi definido que ia ser representado em corte só esse trechinho, e aí esse trecho aqui está em corte, o resto do tubo está em vista ortográfica. Aí, nesse caso, o correto seria não possuir as linhas tracejadas. Aqui estão, mas não deveria possuir essas linhas. As seções, elas também possuem classificação. O primeiro tipo de seção é a seção que é desenhada dentro da vista. Então, aqui tem dois exemplos.
a gente tem um tubo, por exemplo, né? E corta esse tubo, tem aqui a seção dele, e essa seção ela pode ser representada na própria vista ortográfica, no ponto, né, centralizada de acordo com o trecho onde o tubo é cortado. Então, é cortado aqui no meio, a seção é representada aqui. Na figura da direita, acontece a mesma coisa, só que a gente faz uma interrupção da vista ortográfica, nesse caso com 2 linhas de ruptura. Também pode ser feito dessa forma. Quando a seção é representada dentro da vista, a linha que delimita ela deve ser fina e contínua, diferente de quando a seção é deslocada para fora da vista. Nesse caso, a linha vai ser grossa e contínua. E aqui a gente tem um exemplo de uma peça, né? Ela vai ter 3 planos de corte, e as 3 seções estão representadas do lado de fora, elas são deslocadas da peça. Então, é como se fossem os cortes. Podem ser representados à direita, abaixo, enfim, a localização ela varia. Então, são esses 2 tipos de seções. Agora a gente vai falar um pouco das achuras, porque a norma ela impõe diversas regrinhas que a gente tem que respeitar quando for fazer o desenho em corte com relação às achuras, tá? Primeiro que existem diversos tipos de achuras, e alguns tipos eles são normalmente utilizados em determinados materiais. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Essa primeira aqui é utilizada em elastômeros, a segunda em concreto, a terceira em líquido. São tipos padrões que são utilizados em materiais definidos. E quando a gente tem uma peça com diferentes materiais, diferentes trechos, a gente representa ela com achuras diferentes. Então aqui por exemplo, tem uma peça com materiais diferentes, a gente vai mudar a inclinação da achura ou vai mudar a direção da inclinação, de forma a mostrar que ali são trechos diferentes ou materiais diferentes. Além disso, as achuras em áreas de corte que são muito grandes, elas podem ser limitadas à vizinhança do contorno. Então aqui, por exemplo, ó, esse trecho seria um trecho grande para ser achurado da minha peça, eu só achurei as extremidades do contorno desse trecho para evitar que o meu desenho fique muito pesado. Ou, caso seja um trecho, uma seção muito fina, com a espessura muito pequena, a minha achura ela pode ser substituída pelo preenchimento daquela seção, né, daquele trecho. Ela pode ser enegrecida e aí não é necessária a utilização da achura em si, pode ser feito preenchimento. As achuras devem ser interrompidas quando há necessidade de se escrever na área achurada. Então aqui, por exemplo, a gente tem um trecho da peça que precisou ser cotado no meio da área achurada. Aí, no caso, a gente interrompe a achura no trecho ali da numeração da cota. Quando houver necessidade de representar 2 elementos alinhados, deve-se manter a mesma direção das achuras, porém executar linhas desencontradas. Então aqui, por exemplo, a gente tem um corte com desvio de direção, e aí no trecho do desvio a gente muda ali, desencontra uma achura da outra, mas elas possuem a mesma inclinação e a mesma direção, mostrando que é o mesmo material, só é um trecho diferente, está desalinhado ali aquela representação. Existem alguns elementos das peças em que é feita a omissão de achuras durante a representação em corte. Então, por exemplo, elementos de ligação como eixos, parafusos, porcas, rebites, pinos e arruelas não são representados com achuras se o plano de corte passar por esse elemento. Então, se passar por um parafuso, o trecho do parafuso não vai ter achura. E também alguns elementos agregados à construção principal da peça, como nervuras, orelhas, braços, raios, dentes de engrenagem, também não tem essa representação com achura. Por exemplo, aqui a gente tem uma peça, essa peça da esquerda, ela possui 4 nervuras. Aqui à direita está a vista superior dela. Se a gente passar um plano de corte pelo meio da peça, o corte dessa peça vai ser representado dessa forma aqui. Então, notem que o nosso plano de corte, ele passa pelas nervuras, só que elas são representadas sem achura. Se elas fossem representadas com achuras, elas poderiam ser confundidas com a peça da direita, por exemplo. Ó. O corte dela seria exatamente igual à peça da esquerda, só que ela não tem nervura, ela é uma peça contínua. Ela é como se fosse um tronco de cone com um furo no meio. É outra peça. Então, para evitar esse tipo de confusão, né, a gente faz com que as nervuras não sejam achuradas. Aqui a gente tem uma peça, por exemplo, com braços também, ó, os braços aqui na representação em corte não são achurados, esses trechos aqui, apenas as espessuras da parte de dentro e de fora dele foram achuradas.
Aqui tem um exemplo de uma orelha, tá? Esse não é o corte dessa peça, eu quis mostrar a peça tridimensional com a orelha, para vocês identificarem o que é uma orelha. E aqui é uma outra peça, essa é a vista superior, aqui possui uma orelha também. E aí no corte, ó, o plano de corte passa por essa orelha, mas ela não é achurada aqui na representação. Então agora vamos fazer um exemplo de corte para a gente conseguir visualizar. A gente tem uma peça aqui, todas as cotas dessa peça. Aqui está a vista superior da mesma peça, tá? Que é aquele trecho da parede, aqui é o furo da parede, que está representado com linha tracejada, e aqui é aquele detalhamento do lado esquerdo da base da peça. Eu quero fazer dois cortes nessa peça, o meu corte AA, ele está sendo aqui representado por essa linha, e ele tem um desvio de direção aqui nesse trecho, para passar pelo centro do meu furo que está na base e também pelo centro do meu furo que está na parede da peça. E também o corte BB, que é um corte já simples, que vai passar pelo centro do meu furo de forma transversal e pelo centro do meu detalhamento aqui retangular também. Então, começando aqui pelo corte AA, ele seria um corte feito nessa linha azul aqui da minha peça, tem um desvio de direção nesse trecho e continua aqui. Em vermelho, eu coloquei as arestas que vão estar aparentes no meu corte, mas não entram em contato com o plano de corte. Estão vendo? São os dois furos aqui em vermelho, tá? Então, eu vou cortar minha peça nesse trecho e tirar a parte da frente da peça, porque as minhas setas indicavam a parte de trás. Aí, aqui a gente vai fazer mais ou menos o passo a passo da execução do corte. O primeiro passo, para facilitar a nossa visualização, seria desenhar aquela peça com a vista ortográfica dela. Então, essa é a vista ortográfica da minha peça frontal. E a partir dela a gente vai começar o corte. O segundo passo é verificar na vista ortográfica os detalhes da peça que se localizam à frente do plano de corte. Então, ó, vocês notarem aqui no meu desenho tridimensional, meu plano de corte, ele não vai passar por esse detalhamento aqui, está passando atrás dele, né? Então, a gente vai eliminar as arestas que representam esse detalhe na minha vista ortográfica. Essas 3 arestas vão ser eliminadas. Então, fiquei com essa forma. O terceiro passo é identificar as arestas que intercedem o plano de corte e aumentar a sua espessura. Então, lá no meu desenho tridimensional, eu consigo ver em azul que são os trechos da peça que intercedem o plano de corte. Eu vou aumentar a espessura deles aqui na minha vista, né? Seriam esses 3 trechos aqui. Passo 4, executar as achuras e desenhar as linhas de centro. Então, nas regiões que estão contornadas por linhas grossas, eu vou achurar, e nos meus furos, que são circulares, eu vou desenhar minha linha traço-ponto, minha reta traço-ponto, que sempre tem que ser representada para mostrar o centro dos cilindros, né, dos círculos. Então, aqui eu tenho a execução do corte AA da minha peça, que é um corte com desvio, passando pelos 2 furos, né? Aqui é o trecho da peça tridimensional que foi cortado, como ele ficaria. Então, se vocês tentarem encaixar essa etapa aqui, essa parte da minha peça tridimensional, vocês conseguem ter essa visualização aqui. Aqui tem a diferença do corte da minha peça para a seção. Então, notem que o trecho achurado é exatamente igual, a única diferença é que ele não vai apresentar essas arestas aqui, que representam as extremidades dos meus furos. Agora, vamos fazer o corte BB aqui na minha peça, que é o corte transversal. Então, a gente vai passar aqui, essa linha azul representa o meu plano de corte, e aqui as linhas em vermelho são as arestas que não têm contato com o plano de corte, né? Aqui, nesse trecho do furo, nem deveria estar mostrando essa linha azul, porque aqui não tem aresta, né? Ela vai lá para trás, mas acabou aparecendo aqui também. Então, de novo, o primeiro passo é visualizar aqui a vista ortográfica, no caso agora a vista lateral da peça. Em seguida, a gente vai verificar. Primeiro, né, a gente vai verificar se tem algum detalhe da peça que está na parte da frente do meu plano de corte. Nesse caso, não tem nenhum detalhe aqui na parte da frente, então não preciso apagar nada. E depois eu vou identificar quais arestas estão de fato em contato com o plano de corte. Então, no caso, seriam
essas arestas aqui, que estão já com a linha mais espessa. Vou achurar, fazer as achuras que estão nas regiões, né, que estão contornadas pelas linhas espessas e manter as arestas que representam a parte de trás da peça com linhas finas. E no caso também faria aqui a linha traço ponto, ela já está representada na minha vista, mas eu teria que fazer também se não tivesse. Então aqui eu tenho a minha peça cortada, trecho cortado. Novamente, se vocês posicionarem essa peça dessa forma, vocês vão ter exatamente essa visualização. E aqui a diferença do corte, que seria isso tudo, para a seção, que seria só esse trechinho achurado. Então todas essas arestas que estão na parte de trás da minha peça não são representadas na seção. Então aqui eu tenho um exemplo de uma peça um pouquinho mais complexa. Aqui é o desenho tridimensional da peça e aqui é a vista superior com os dois planos de corte. Eu estou pedindo para que esses planos, né, os cortes A e BB, sejam representados no objeto no terceiro diedro. Então, quem puder fazer esse exercício, pode fazer. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Muito obrigada pela atenção, fiquem bem e até a próxima. Tchau!